Grande imprensa pode ter que pagar R$1 milhão por espalhar notícia falsa e linchar a reputação. Parece bizarro, mas é verdade. Uma mulher chamada Sara Araújo, de Tumbiara, em Goiás, teve os 2 filhos pelo seu ex-marido. O ex-marido atirou contra seus 2 filhos, depois se... E essa mulher, depois, pela Rede Globo, pela Record, pelo SBT, pela CNN, pelo Metrópolis, divulgaram imagens dela beijando um outro homem. E basicamente o contexto dessa imagem é o seguinte: o ex-marido, né, contratou um detetive para saber se a mulher estava saindo com um outro homem. E ela estava solteira, e não há nada de errado nisso. E esses veículos divulgaram, né, dando a entender que ela ainda estava casada quando teria beijado esse homem. Agora vamos lá, primeiro ponto: a mulher teve 2 filhos que foram ponto. Essa é a notícia. Tudo que vem depois é irrelevante. Vamos supor que a mulher de fato tivesse traído o marido. Isso justifica linchar a reputação dela quando ela tá vivendo o luto de 2 filhos? Uma mãe teve os 2 filhos ponto. Essa é a notícia. Tudo que vem depois é irrelevante. Mas não, a grande imprensa preferiu dar destaque para um beijo de uma mãe solteira que teve os filhos. Agora, eu quero dizer o seguinte: grandes veículos de imprensa, principalmente a Rede Globo, defenderam a regulação das redes sociais. Em caso de divulgação de notícia falsa nesse nível, que destruísse a vida de uma pessoa nesse nível, eles defendiam multas de dezenas de até centenas de milhões de reais. Defendiam até que as atividades fossem suspensas, que você pudesse suspender a rede social. Vamos parar durante uma semana as atividades da Rede Globo? Quanto isso daria de prejuízo? Isso faria ela fechar as portas? Vamos parar durante um mês, um ano? Pois é, né? Vocês veem agora, grande imprensa, que se a gente aplicar a régua que vocês querem aplicar para as redes sociais, e olha só a diferença fundamental: na rede social, o dono da rede não escolhe o que vai ser publicado. Milhões e milhões de pessoas publicam ao mesmo tempo. Não dá para ter o controle preventivo que vocês podem ter. A televisão escolhe o que leva pro ar. A televisão seleciona quem entrevista, qual imagem mostra, quem vai falar o quê. As redes não. De uma mãe que teve os 2 filhos, mas ainda assim vocês querem transferir para as redes uma responsabilidade que vocês mesmos não têm. Vocês não querem combater rede social para evitar que fake news sejam espalhadas? E quando vocês mesmos espalham fake news, vocês de fato querem combater notícia falsa, ou vocês querem ter um monopólio da notícia falsa, explorando de maneira canalha o luto de uma mãe que acabou de perder os 2 filhos? Gente, imagina a dor. Assim, eu não consigo imaginar, né, um paralelo da dor de você perder um filho, você perder 2 filhos ao mesmo tempo. E enquanto isso você tem que lidar com pessoas te xingando na rua porque na televisão saiu que você é uma pessoa infiel. Não consigo pensar em muitas maneiras de ser mais grotesco e escroto contra uma pessoa utilizando um canhão de veículo de comunicação. Não consigo pensar em outras maneiras piores do que essa.